Quero saudá-lo, meu irmão, minha irmã, quero saudá-la. Eu venho até evangelizar e desde aqui vou até sua casa para falarmos da palavra, a leitura orante da palavra. Para este domingo, dia 30 de maio, a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. E o evangelho deste domingo da Santíssima Trindade é Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 30. Desculpe-me, 28, 16 a 20. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, para a montanha a que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também aqui 5 versículos, meu irmão, minha irmã, breves. Também neste domingo, a igreja celebra a festa da Santíssima Trindade, dizendo melhor, é a solenidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É este o único texto dos evangelhos que fala nesses termos: Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 deuses. E esta temática foi debatida ao longo dos séculos, até o século III, com profundos debates, com intensos diálogos e às vezes até conflitos. Até heresias ligadas às reflexões e aos dogmas da Trindade surgiram. Mas aqui nós queremos falar do Evangelho. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, à montanha que Jesus lhes determinara. Os 11, um deles não estava, era Judas, chamado traidor. Curioso, nunca os evangelhos escreveram que Judas era o traidor. Eles escreveram que Judas fora aquele que entregara Jesus. Isto é, ele não percebera em Jesus o Messias e percebera nele um agitador e o denunciara. A atitude assemelha-se à traição, mas os evangelistas não usaram esse termo, até para não desacreditar, porque é até possível que a última palavra, assim cremos, tenha sido reservada a Deus. Mas foram para a Galileia, porque a Galileia, 120 quilômetros ao norte de Jerusalém, os discípulos tiveram que fazer esta viagem. Atemorizados que estavam, vimos no domingo passado, profundamente contristados, contrariados e desapontados, a ainda fazer 120 quilômetros para a montanha. Olhe, sempre que nos evangelhos aparece a montanha,
e Jesus com os discípulos na montanha, algo de decisivo acontece. No relato de Marcos, por exemplo, Jesus subiu à montanha e lá chamou os discípulos. No de Mateus, no Evangelho de Mateus, o discurso da montanha, as bem-aventuranças, com grande repercussão em todo o ministério de Jesus. Outro, o evangelista destacou na transfiguração, a interpelação aos discípulos a dar um passo adiante, não apenas restringir a salvação do Messias a uma realidade esplendorosa e política ou triunfalista. Depois, o Monte das Oliveiras, só para ilustrar, suou sangue. E agora a montanha. Montanha é lugar de encontro com Deus. Jesus aproximando, ao vê-lo, prostraram-se, alguns duvidaram. O texto, como o evangelista escreveu, prostraram-se, eles duvidaram. Não diz alguns, diz eles. Não é a dúvida se estão ou não vendo o ressuscitado. Não é a dúvida de tipo psicológico, se está desperto, atento ou numa espécie de delírio. Não é isso. A dúvida é aceitar que a salvação chegara pelos caminhos da cruz era algo absolutamente impensável e inaceitável para a lógica da época. Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Palavras de um decreto repleto de autoridade. Quem tem o poder no céu e sobre a terra? Para as expressões daquele tempo, estava a dizer: o ressuscitado agora dispõe da plenitude de toda a autoridade sobre qualquer realidade que existe. Então, provavelmente, deverá algo que ele vai dizer é de suma importância. O que é que ele vai dizer? Algo de tão importante, de tamanha onipotência, com tamanha onipotência. O que é importante? E aí vamos lá. Ide, fazei discípulos todas as nações. Aqui há um verbo difícil de traduzir para o português, mas é ide, discipulai, fazer discípulos. Foi traduzido assim, porque não existe na nossa língua. Mas a mais importante de todas as determinações oriundas daquele que fora crucificado e que está ressuscitado e que tem em suas mãos todo o poder no céu e na terra, o mais relevante de todos os ministérios: façam discípulos. Fazer discípulos, discípulos é aquele que segue o mestre. Ajudem todo o mundo inteiro, se possível, a seguir o mestre. Não porque o mestre precisa, mas porque o mundo precisa daquelas experiências salvadoras que por gratuidade o Senhor Deus oferece. E é dito aqui, os verbos usados e as formas verbais empregadas apontam para um sentido de urgência. Não se demorem, comecem logo, não se atrasem, a urgência é muito premente. Vão fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar. Baptizei, em grego significa mergulhar. Mergulhem toda a humanidade no amor do Pai que criou. Mergulhem a humanidade inteira no amor do Filho que salvou. Mergulhem a humanidade inteira no amor do Espírito Santo de Deus que sustenta a capacidade de ser bom e de ser fiel e de ser nobre, cada um dos discípulos, que sustenta a capacidade de amar.
proporcionem a todos os discípulos a profundidade e intensidade do amor do Pai que chamou à vida Deus, no amor do Filho que se apresentou como Deus crucificado, não porque é capaz de sofrer, mas porque até na cruz perdoou. Quem poderá nos separar do amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Até os que o assassinaram de uma maneira cruel e injusta, até a eles o perdão é proposto. Mergulhem os discípulos neste perdão. E o Espírito Santo manter aceso aquele desejo de experimentar a paz e a bondade da salvação de Deus. Vão, façam isso, é urgente que seja feito. E estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isto é, não há tempo limite para a proximidade do Deus Trino. Proximidade de Deus Trino àqueles que Ele desde sempre sonhou em mantê-los salvos. Qualquer fato da história, qualquer realidade dramática, mesmo a da pandemia que causou e causa ainda tanto sofrimento, não há nada que separe da proximidade de Deus, muito embora as experiências de cruz também façam parte do caminho dos discípulos. Querido irmão, querida irmã, nesta festa litúrgica da Santíssima Trindade, aqui estou para convidá-lo, para convidá-la a preparar-se, para vivenciar, para mergulhar no mistério que é o próprio Deus amoroso, Deus Trino, e que esta imersão ocorra mediante a palavra humana, tão humana como é a palavra, limitada porque limitada é a palavra humana, mas na pequenez da pessoa humana e da pequenez da palavra, Deus se deixa vislumbrar e por ela se revela. Vamos, meu irmão, minha irmã, agora o segundo passo. Agora vamos orar. É o domingo da Santíssima Trindade e o convite que lhe faço é para que, se é possível assim dizer, mergulhemos no mistério que é Deus. A palavra vai nos ajudar. É palavra humana de Deus. Se é humana, é palavra limitada, mas Deus se deixa encontrar e se revela, porque é Deus, até mesmo no limite da palavra humana. Sirvamo-nos dela. É para nós que ela existe, a palavra. Não é que Deus dela precisa. Nós sim. Ele quis se deixar encontrar por este meio. Mas antes, olhos fechados, posição que favoreça o recolhimento. Vamos condicionar a nossa interioridade a uma particular sensibilidade para o que Deus quer nos mostrar dele mesmo. Para isso é preciso cuidado. Vamos condicionar nosso corpo
e tente sentir. Vamos lá, fazer isso. Sentir a respiração lenta, sem nenhuma pressão exterior. Podemos até sentir os nossos pulmões a inflar-se. É a partir deste corpo, o meu corpo. É ele que acolhe a palavra. É através dos meus sentidos, da minha inteligência que eu vou acolher e vou exercer a liberdade de me deixar alcançar por aquilo que o Senhor quer me falar. Tente sentir o coração a bater no seu peito. Tente sentir suas pernas. As pernas. Parece algo tão comezinho. Concentre-se. Sinta-as. Esta concentração sobre nós mesmos não é exercício de egoísmo, é acalmar a interioridade para orar. E agora sim, vamos pedir ao Senhor que nos conceda a riqueza do seu Espírito Santo. Se o evangelista escreveu, movido pelo Espírito de Deus, o discípulo de hoje, eu, você, nós, pelo mesmo Espírito, vamos acolher a palavra. Espírito Santo de Deus, és o amor do Pai, és o amor do Filho. Queremos acolher a palavra que Jesus pronunciou aos discípulos. Queremos nos deixar transformar pela força, pois esta palavra não é um vocábulo, é uma verdade pessoal que se desdobra, que impregna ouvidos, mente e coração. Vem impregnar, Espírito Santo, minha interioridade, impregná-la desta palavra, para que eu possa acolher a pessoa de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar aquelas cenas. Lemos há pouco os discípulos que viajaram de Jerusalém até a Galileia, a um determinado monte. Podemos imaginar, nada muito elevado, uma colina, a colina que cada um de nós conhece. Podemos imaginar aquela colina e os discípulos lá. Podemos vê-los maravilhados até, desapontados, será que é mesmo? Talvez ainda incapazes de crer na ressurreição e o que ela significa. Entreolham-se, quem sabe. A palavra, o Evangelho diz que se ajoelharam. Vamos tentar vê-los curvar-se diante do Senhor. E então Jesus lhes repete, ou lhes diz, vou tentar ouvir sua voz, a voz do Senhor a dizer a eles, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E então, até o Senhor faz os gestos, ide por todo o mundo. Anunciem o Evangelho a todos. Façam discípulos, batizando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, podemos tentar imaginar o Senhor a lhes dizer assim,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até ouvimos sua voz, estarei convosco todos os dias. Ide. Agora vamos a um novo passo. Agora eu sou um daqueles. Quero ouvir a voz do Senhor e Ele, de algum modo, faz chegar até a mim sua palavra. E está a dizer a mim, toda a autoridade foi-me dada. Quem sabe até pronuncia o meu nome. Vai, onde estiver, faça discípulos. Talvez o Senhor até olhe para mim e me explica um pouco mais. Ajude outros a me seguir. Faça-os conhecer, saber, experimentar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez até o Senhor repita a mim, já recebeu no batismo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz para mim, e está a repetir aos outros, a pedir a mim que diga aos outros, a Trindade habita em todos os batizados, mas deixe-se mover por ela, pela presença de um Deus amoroso. Talvez o Senhor quase está a me perguntar sobre o dom da vida de quem recebi. Foi dele, do Pai. Sobre o perdão que recebi, quem foi? O próprio Senhor pronunciou muitas vezes já para mim sua palavra reconciliadora. Quantas vezes talvez eu já tenha dito, não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. E o Senhor, eu estou lá na montanha, está a dizer, o Espírito Santo estava lá. E agora, Ele pede a mim, deixa a norma, a ordem, vai, leve o Evangelho. Talvez o Senhor até olha para mim e pergunta, a pessoa A, aquela B, C, aquele outro, conhece há tanto tempo, nunca falou do Evangelho para ele ou para ela. Talvez Ele esteja a me dizer, olhando nos meus olhos, vai até lá, fale do Evangelho. Mas Senhor, eu não sei. Leia, ore, eu estarei lá. Todos os dias, sempre. Mas vai, começa. Talvez ponha a mão no meu ombro para dizer, evangelize hoje. Aqueles que encontrar, comece. Estarei sempre. Vale ouvir outra vez. Estarei sempre ao teu lado, até a consumação da história. É hora de eu dizer ao Senhor, o que eu vou dizer a Ele que me propõe e me envia? Vai evangelizar. Agora é a hora da minha oração.